A paz de Deus, meu querido irmão. Tudo bem com o irmão? Só agora que eu tive um tempo de dar aqui o meu parecer para o irmão, respondendo essa pergunta que o irmão fez, né? O irmão fez uma pergunta para mim, que a Bíblia diz que existe uma só fé e um só batismo, né? E, e o irmão aí, o que eu entendi, que o irmão disse que uns fala que o batismo é em nome de Jesus, né? Atos 2:37. Quando Pedro se pôs de pé, arrependei vós e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Então, alguém acredita que o batismo só é realizado a pronúncia, né? Em nome do Senhor Jesus e ponto, né? É verdade? Aí vem aquela questão de que alguém fala, irmão, né, eu te batizo em nome de Jesus, né? Ou né? Outros falam, irmão, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, né? Não é isso? Então o irmão está dizendo que existe a respeito das pronúncias, né? E também o irmão falou aí que conhece alguém que se batizou mais de que uma vez, duas vezes, três vezes, já batizou até cinco vezes, o irmão conheceu, né? Então, por isso, irmão, que existe uma só fé, vamos entender, uma só fé e um só batismo com as doutrinas verdadeiras, irmão, tá entendendo? Muitos podem ser batizados, tá? Mas o que vai divergir é a doutrina apostólica. É a doutrina apostólica. Vamos ver se o irmão vai me compreender. Vamos falar aqui, por exemplo, né, o testemunho de Jeová, tá? Eu não sei que pronúncia que eles usam no batismo deles, tá certo? Não sei se é por imersão ou por aspersão. Quer dizer, imersão submerge o corpo inteiro dentro da água, tá? Fazendo um símbolo, tá? Que foi símbolo de um sepultamento, né? Quando a gente morre, materialmente falando, é sepultado o corpo inteiro, né? Na terra, tá? Então, esse tem o batismo por imersão, né? Tá certo? Que é simbolizando a morte, o corpo inteiro. Tem outros que é o batismo, verdade, do catolicismo, tá? Que é só com aquela aguinha, joga a aguinha na cabeça, assim, pega alguma coisa assim, molha na água e joga na cabecinha da criança, dá aquela, chuvisca aquela água. Então são batismo por aspersão, tá certo? Então existem várias formas, tá? Vários credos, várias maneiras. Mas então, irmão, não se esqueça uma coisa, olha, vamos entender bem. Vamos fazer aqui uma alegoria, uma comparação para que eu não possa compreender. Quando aquela mulher, tá, samaritana, quando Jesus estava naquele poço, ela chegou para tirar água e Jesus pediu água para beber. E ela disse que não se comunicava com os judeus. Como tu, sendo judeus, pede água para a mulher samaritana? Não sabes tu que o samaritano não se comunica com o judeu? Como tu me pede água? E Jesus disse: ó, mulher, se você soubesse, né, quem te pede água, se você soubesse conhecer o dom de Deus, se você soubesse quem te pede água, você daria a ele água de beber desse poço e ele te daria uma água, né, que jorra, né, para a vida eterna e nunca mais você teria sede. Então ela chamou a atenção daquela mulher, né? Então ela se admirou, né? E ela se interessou saber, é verdade? Bom, resumindo, para que aquela mulher pudesse entender, né? Então Jesus disse assim: olha, mulher, vai chamar o teu marido, chama o teu marido, tá? Porque o senhor sabia que ela era uma mulher adúltera, certo?
Por que que ela era adulta? Ela não tinha um compromisso com um homem só, com um homem só. Tá vendo? Vamos entender a respeito do batismo, vai fazer parte dessa comparação aí. Aí ela disse: "Ah, Senhor, eh eu não tenho marido". Aí Jesus disse para ela: "Olha, disseste bem, porque você teve 5 maridos e esse que você tá também não é teu marido". Entendeu? Então vamos entender. Ela admirou, porque Jesus falou a vida dela. Era uma mulher leviana. Então o que quer dizer? Ela não tinha um compromisso com um homem só. Ela queria vários, 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 vários homens, vários casamentos. Então o batismo é a mesma coisa. Pessoa, você entendeu? O batismo você tem que ter um arrependimento e você tem que batizar, certo? Abandonar o pecado e seguir uma doutrina apostólica. A doutrina apostólica. Por exemplo, você fala do testemunho de Jeová. Eles são batizados, eu não sei que forma, que pronúncia eles usam no batismo, certo? Mas eles, na verdade, eles não crêem Jesus como um salvador, por exemplo, né? Eles creem que Jesus teve como um profeta aqui na terra, enfim. Mas eles não confessam a ele como o nosso, que nem confessamos, como o nosso Salvador, como um Deus. Jesus também é Deus, é o Verbo encarnado. Eles não confessam. Por exemplo, quanto ao Espírito Santo, também eles não confessam ele, a obra do Espírito Santo. Você entendeu? Também eles não têm. Outra coisa, eles também não acreditam aquilo que Jesus disse: "Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: eu vou preparar lugar e virei para vos buscar e levar para onde eu esteja, estejais vós também". Não é isso? Jesus prometeu a salvação eterna. Não, mas eles acreditam que eles vão ficar aqui na terra, não é verdade? E eles vão viver aqui na terra. O leão vai pastar junto com o boi, né? O leão não vai comer o boi, vai pastar, a criança vai brincar com a cobra e eles vão reinar aqui, entendeu? Vai ser aqui na terra. Eles vão morar na terra. Então eu faço a pergunta por irmão, eu que vou fazer a pergunta por irmão. Então você vê, eles também são batizados, mas eles estão no verdadeiro batismo? Não, de forma alguma. Então, eles só nasceram da água, mas não nasceram do Espírito. Não está entendendo? Porque o batismo ela é duas partes, certo? O batismo nas águas é apenas uma confissão pública para que nós confessamos o Senhor Jesus, que cremos nele, e o batismo é apenas um símbolo da morte, é só isso. E todo mundo viu que, aquele homem fazia isso, fazia aquilo, você viu? Eu estava lá e ele foi batizado, ele desceu lá nas águas, ele saiu das águas, ele foi batizado agora. Agora ele é crente, ele é um cristão agora. Então é uma confissão pública, é uma testemunha para que o mundo inteiro viu ele ser batizado. Por exemplo, quando o João Batista estava pregando o batismo do arrependimento nas águas, o povo vinha confessando seus pecados e era por João batizado. E Jesus veio também. E quando ele viu Jesus vindo, falou: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". E aí João se opunha, dizendo: "Senhor, mas vens tu a mim para ser batizado? Eu que tenho que ser batizado por vós, e vens tu a mim?" Aí Jesus respondeu para ele: "João", né? Jesus sabia, né, que João falou: "Eu que tenho que ser batizado por vós". Mas aí Jesus disse assim: "João, nos convém, nós dois nós temos que cumprir, nos convém cumprir toda a justiça, né? Toda a justiça, porque Jesus não tinha pecado, né? Mas ele veio para nos dar o exemplo, porque se Jesus não, né? Se Jesus não tendo pecado e desceu nas águas, certo? Para ser batizado, é para que ninguém tenha essa desculpa. Então, você entendeu? Mas então o batismo não é só nas águas.
Não é só nas águas. Jesus saiu das águas e veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Aí o batismo completo é depois que vem o Espírito Santo. Por exemplo, Jesus disse para Nicodemos assim: aquele que nasce aquele que nasce da carne é carne, né? Mas o que nasce do Espírito é Espírito, né? Então você tem que nascer da água e do Espírito. Isso é o batismo, né? Então, irmão, tem muita gente que nasceu só da água. Entendeu? Por exemplo, o Jeová tem o batismo dele, mas quando chega nas doutrinas apostólicas, eles negam, certo? Os mormons também são batizados, certo? Mas chega nas doutrinas apostólicas, eles negam, certo? Tem vários batismos que existem na Terra, mas quando chega na doutrina, é, é uma outra doutrina, não confere com a sã doutrina apostólica, não confere, mas eles todos têm o batismo, porque eles nasceram só da água, mas não nasceram do Espírito. E o batismo para ser completo é por causa da doutrina, entendeu? O segredo do batismo é a doutrina, tá bom? Então aí é que existe uma só fé verdadeira, porque existe a fé fingida. A palavra diz assim: não tenhais em vós mesmo a fé fingida. Então, porque quando fala que não tenhais a fé fingida, porque tem a fé fingida, tem o crente fingido, o cristão fingido, tem a doutrina fingida. E você entendeu? Tudo tem a fingida e tem a verdadeira. E só se conhece a moeda verdadeira quando tem a moeda falsa, tá? Paulo disse assim: saíram de nós porque não era de nós, porque se fosse de nós ficaria conosco. E até importa que haja no nosso meio a heresia, para que se manifeste os que são da verdade. Porque para aparecer a luz tem que haver treva. Como é que nós enxerga o sol e a claridade do dia? Porque tem que ter a noite. Só existe o dia porque tem a noite, porque tem as trevas. Então a doutrina é o batismo verdadeiro. O Jesus diz: pelo fruto se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore mal produzir frutos bons, entendeu, irmão? O problema é o batismo verdadeiro, você vai conhecer pela procedência da pessoa, as doutrinas que ele está seguindo. Se ele é batizado, mas ele segue uma doutrina herética, cheio de heresia, certo? Que nem os mormons que crêem no anjo Moroni e tanta coisa, enfim. Tem os adventistas que ainda continuam guardando o sábado, quer viver cumprindo a lei, tá fora. Se Jesus veio tirar nós debaixo da lei, que a lei é maldição, aquele que estão na lei estão debaixo da maldição. Mas eles também são batizados. E o irmão está entendendo o que eu estou querendo falar? São batizados, todos é. Os católicos também são batizados, da forma dele, com as pessoas são. Mas, no entanto, né? Você entendeu? No entanto, ele, é verdade, batiza criança, é verdade. Eles têm a idolatria, eles adoram o santo, entendeu? Pronto, pronto, eles também são batizados. E por que eles têm que vir e têm que batizar de novo? Porque eles têm que batizar conforme o batismo é um símbolo da morte, certo? E quando sai, por isso que fala, tem que viver em novidade de vida, novidade é viver dentro das doutrinas, dos ensinamentos de Jesus e que Paulo e os apóstolos pregaram. Ali tem as ordenanças, ali tem as doutrinas apostólicas. E todo aquele que não está dentro dessa doutrina apostólica tem que batizar de novo, não importa onde ele estava, ele tem que batizar. Porque aí existe uma só. Agora, quanto à pronúncia, né? O Senhor Jesus disse assim: ide, né? Fazei discípulos, né? Batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso foi a ordem que Jesus deu, certo? Isso aí não foi, ele não falou isso por parábola, não. Ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Só que Pedro, em Atos,
ele disse assim: arrependei vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Ele é um só Deus, tá? Então, irmão, a pronúncia não importa se o irmão foi batizado em nome só do Senhor Jesus, ou se o irmão foi batizado só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não em nome de Jesus. Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? Eles são um, não importa. Você entendeu? Não importa. Você entendeu? Se você recebeu aquela ordem do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo, eles são um só. O importante aí não é a pronúncia do batismo. O importante são as obras. O importante é quando sair das águas, viver em novidade de vida, né? Porque você não nasceu só da água, mas você nasceu também do Espírito, entendeu? Por isso que Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido do Espírito é como o vento, ouve a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por quê? Porque aí a pessoa nasceu não só da água, mas ele se entrega ao Senhor e deixa, né, o coração aberto para que Deus tome uma direção na sua vida. Ele está pronto para servir a Deus, onde Deus enviar. Ele está pronto para servir a Deus. Ele é nascido do Espírito, né? Ele é nascido do Espírito. Que nem Paulo disse, ele sabia ter fome, padecer necessidade, sabia ter fartura, enfim, certo? Agora, o que é nascido só da água, ele é só da água. Ele, é- ele, ele entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado, só isso, entendeu? Ele não nasceu do Espírito, ele não tem a sensibilidade, ele não tem a conversão, ele não tem o amor, a paciência, a caridade, você entendeu? Ele acha que isso não tem problema, aquilo não precisa, aquilo também não tem problema, entendeu? Quer servir a Deus e amar, mano, entendeu? Quer caminhar por porta larga, entendeu? Então, o batismo verdadeiro é com as doutrinas, você entendeu? Em seguida. Então, nós vamos fazer uma leitura aqui, agora dentro das Escrituras. Eu fiz só um comentário aí, né? Então, vamos aqui, ó, Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei vós. Tá vendo? O batismo é com arrependimento. Eu sou batista para casar. Não adiantou nada. Ele entrou um pecador seco, vai sair um pecador molhado. A intenção dele foi por causa da moça. Não adiantar. Ele batizou porque luta na vida e trabalha, e luta, e monta isso, não dá certo, monta aquilo, não dá certo. Ele fala: ah, rapaz, eu tô cansado, tudo que eu faço não dá certo, rapaz. Eu faço isso, não dá certo, minha vida nada dá certo. Eu já vi gente falar isso aí. Agora, rapaz, já fui em tudo quanto é lugar, não dá certo. Agora eu vou passar para a lei dos crentes, rapaz. Eu vou batizar na lei dos crentes. Já também não vai dar certo. Porque a intenção dele é coisa material. Ele tá montando filme, não tá dando certo, tudo na vida tá dando errado, casou, não tá dando certo. Aí ele quer batizar na lei dos crentes para ver se vai acertar essa parte aí. Não, o batismo é arrependimento dos pecados, para alcançar a vida eterna. Entendeu? Então, desses, muita gente vai batizar assim, no nosso meio, em todo lugar. Tem gente assim, batizou para casar, batizou para ser próspero, para prosperar, para Deus abençoar na vida material, certo? Então, ele nasceu do Espírito, não vai adiantar nada, entendeu? Então, o batismo que arrependei vós, né, porque é chegado o reino dos céus. Então, ia ter com João em Jerusalém, né? Então ia ter com ele, com João, né? Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por João, né? E eram batizados no Rio Jordão. Eles vinham e confessavam os seus pecados e era batizado por João. Então, mostrava que eles estavam arrependidos dos pecados, tá vendo?
E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir por fruto digno de arrependimento. Então você vê, alguma pessoa vinha com boa intenção aqui, ó. Confessava os seus pecados e era batizado por João, porque tinha uma boa intenção, certo? Já tinha os fariseus aqui, que não é nenhum, que eles iam só de curiosidade para achar defeito, mas eles não queriam seguir a doutrina de Jesus Cristo, de João Batista, né? Não. Eles estavam ali, eles não aceitavam. Então, olha, e aí no batismo ele estava ali, João pregava para eles dizendo assim, ó, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ao batismo de João, vinham só por observar, para fazer crítica, não estavam com interesse de obedecer para a vida eterna. Então João pregava e dizia para eles assim, ó, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, né? Ele estava fugindo da ira futura, por quê? Não adianta vocês querem fugir, não vai ter jeito, né? Então, falando, pregando para que eles se arrependessem também. Mandou eles produzir frutos dignos de arrependimento, porque eles não eram arrependidos que nem os outros. Os outros arrependiam, confessavam e estavam se batizando. E eles não se arrependiam. Porque batismo sem arrependimento, a pessoa não nasce do Espírito. Ele fica batizado só na água só. Aí batiza aqui, batiza ali, batiza lá. É que nem a mulher samaritana, arrumou um marido, arrumou outro, arrumou outro, arrumou outro, arrumou cinco, e nenhum é marido. Você entendeu? Naamã tava leproso, lembra? Amã, né? Tava leproso, Amã. E o profeta falou que ele tinha que mergulhar 7 vezes, né? No Rio Jordão. Mas não adianta, ele tinha lepra. E você sabe que a lepra, o símbolo do pecado é lepra, né? O pecado simboliza uma lepra. Você entendeu? Então, Naamã mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Não adianta. 6 vezes. Mas enquanto ele mergulhou 7 vezes, ele não curou a sua lepra. Ele tinha que cumprir a palavra do homem de Deus. Então, transfigurando isso aí para um assunto espiritual na pergunta do irmão, então a pessoa batizou 1 vez, continuou com o pecado. Ele está leproso. Porque ele não está na doutrina, ele continua leproso. Leproso. Camarada batizou numa doutrina falsa. Ele não está servindo não ao Senhor Jesus Cristo que nem tem Romano, mas com lisonja engana o coração dos simples. Não é verdade? Eles não estão na doutrina. Tanto é que lá está até escrito assim: se alguém vem aqui convosco e não traz esta doutrina, que doutrina é esta? Tem uma diferença. A doutrina é de Jesus Cristo. Eles têm essa doutrina, eles é que mais traz essa doutrina, não. Então não salda eles, não. Porque quem salda tem parte das suas más obras também. Aí, pronto. O mundo está entendendo? Então, o batismo verdadeiro é junto com a doutrina verdadeira. Não adianta. Você entendeu? Por isso é que tem que batizar de novo. Né? Aí João dizia assim: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus disse para Nicodemos aqui, ó: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode nascer um homem sendo velho? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, tá? Aqui é a primeira parte. Nascer da água e do Espírito. Não adianta só entrar no tanque e sair. Se você tem Jesus, quando entrou na água, foi batizado por João. Quando ele foi sair da água, o Espírito veio sobre ele, né? Forma corpórea. Nós temos que nascer da água e do Espírito para viver em novidade de vida, né? Para viver para a salvação, uma vida de santidade, santificação. É diferente. É com a doutrina apostólica de Jesus Cristo, com a santidade, certo? Procurando levar uma vida quieta, sossegada, certo? Andando na verdade. Essa é a doutrina. Não adianta. Então senão vai ficar que nem na mão, mergulhou 1 vez, mergulhou 2 vezes, não adianta. Então a pessoa, que nem o irmão disse, eu conheci pessoa que batizou 1 vez, aí tinha dúvida, batizou de novo, tinha dúvida, batizou de novo.
batizou 5 vezes. Então, o que que acontece? Você pode batizar 10 vezes, 20 vezes, mas se não tiver um arrependimento, um acerto, um desejo de ir para o céu, e não tiver dentro da doutrina de Jesus Cristo, não adianta. Vai continuar com a lepra do pecado do mesmo jeito. Então tem que ir batizando, batizando, até encontrar a doutrina verdadeira. No dia que ele encontrar a doutrina verdadeira, ele vai estar dentro da doutrina verdadeira, certo? Entendeu? Porque às vezes a pessoa entende assim, ah, mas todos os caminhos se levam a Deus. Não, de forma alguma. De forma alguma. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele é a porta, tem que passar por ele. Ele está falando da doutrina dele. Ele falou, se alguém quiser pular o muro, né, subir por outra parte, ele é ladrão. O que acontece quando o ladrão vai pular o muro? Aqui na terra, o que acontece? Hein? Ele leva chumbo, né? Porque se está pulando o muro, tudo que vai pular o muro, é suspeito que é ladrão. Porque quem não é ladrão, ele vem pela porta da frente, toca a campainha, bate palma. Pulou o muro, é ladrão. Por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Por quê? Porque os fariseus não aceitavam a doutrina dele, entendeu, irmão? O problema está na doutrina, não está no batismo em si nas águas, não. Batizar nas águas não quer dizer nada. Quer dizer se você está andando conforme a doutrina de Jesus Cristo. Aí sim, você entendeu? Agora a pronúncia da palavra, se foi em nome de Jesus ou só em nome do Pai e do Espírito Santo, não importa. Se foi baseado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você está vivendo em novidade de vida, está trilhando a doutrina de Jesus Cristo, o que ele deixou de ensino, amém. Se o outro foi baseado em nome de Jesus só, mas está trilhando, amém. Está na doutrina, amém. Certo? A pronúncia não quer dizer a pronúncia. Até porque nas escrituras tem alguma pronúncia? Ficou para nós escrito, os apóstolos, chegou alguém assim, na hora de batizar alguém, falou, irmão, em nome de Jesus Cristo, te batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos deixou isso aí? Tem algum lugar que está escrito isso? Ou então os apóstolos falaram assim, irmão, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho. Está escrito isso aí? Então, irmão, essas coisas aí, importante é nascer da água, porque é como um símbolo, o símbolo, ali é o símbolo de que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. O importante, aquilo ali foi apenas um símbolo, agora o importante é viver em novidade de vida. Então nós encontramos muita gente que é batizado nas águas, mas quando você olha para a novidade de vida que eles estão vivendo, aí que é o problema. O camarada é crente, mais bebe, mais fuma, mais joga, vai na praia, larga da mulher, arruma outra. Hein? Pinta, borda, faz tudo como oferece, canta, dá glória, dá aleluia, fala em língua. E aí? O mundo tá entendendo? E ele é batizado. Então, irmão, o importante você entendeu? É nascer de novo. E quando sair, viver em novidade de vida. Viver dentro da doutrina, da santificação, você entendeu? Afastando do pecado, tá entendendo? Lutando pela verdade, dentro da doutrina verdadeira, certo? Rejeitando as coisas, certo, do pecado que nos rodeia nesse mundo. Não abraçando tudo, não. Levando uma vida quieta, sossegada, né? Aprovando somente o que é agradável ao Senhor, não é verdade? Procurando crescer na graça, no conhecimento, visitando os órfãos, as viúvas. Ele tem que sofrer essa doutrina, certo? Não é só nascer da água. Então, esse é o batismo verdadeiro. Esse é o batismo verdadeiro. E aqui em Pedro, capítulo 3 de 1 Pedro, irmão, diz assim, ó. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência. Aí, ó. Depois que nós é batizado nas águas, você tem que crer, tem que ser salvo pela consciência. É a consciência. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fique confundido
os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Aí, ó. Então, alguém está criticando a pessoa, mas ele tem um bom procedimento em Cristo. Então, deixa que ele fala, não tem problema. Agora, se a pessoa fala e o camarada dá mau testemunho mesmo, então ele não nasceu do Espírito, ele nasceu só da água. Entendeu? Ele já não está conforme a sã doutrina. Ele já não está andando. Ele já está dando mau testemunho, escândalo. O povo está blasfemando, mas ele está dando lado. Ele que está dando brecha. Então a culpa é dele. É, dele não nasceu, né? Ele não está nas doutrinas. É melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus é assim, do que fazendo mal. Por quê? Também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, pacificado no Espírito, no qual também foi pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a humanidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouca, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Aí, ó, aqui está o segredo, verso 21, tá? Olha o segredo, ó. Que também, como uma verdadeira figura, agora, agora vos salva. Tá vendo? Vai explicar, ó, sem aqui, ó. O batismo, não o batismo no despojamento da imundícia da carne, né? Que era a circuncisão, tá vendo? Mas o que vos salva o batismo agora é o batismo de uma boa consciência. É o batismo da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, isso aqui é a verdadeira regeneração do crente. Fala, esse se regenerou de verdade. O povo aí fora tem que falar, rapaz, eu não acredito que esse camarada, se você vê como é que ele praticava, quem era essa pessoa, eu não acredito, eu não acredito. Como que muda desse jeito? Mudou da água para o vinho. Ah, esse é o verdadeiro batismo. Ele não nasceu só das águas. Nasceu da água, nasceu do Espírito e está vivendo em novidade de vida. Ele tem a consciência de um cristão. Ele tem uma boa indagação, de uma boa consciência para com Deus. Isso é o que está falando aqui. Que como uma verdadeira figura é o batismo, né? Que vos salva, não do despojamento da imundícia da carne, que era a circuncisão, mas o que vos salva é uma indagação, indagar, né? De uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, tá? Então, irmão, o verdadeiro batismo, a pessoa nasceu da água, mas ele tem desejo aqui, desejo de ser crente. Ele fala, não, irmão, eu não tá bom ainda, eu quero ser mais crente. Eu tenho desejo, eu vou orar, eu quero, irmão, ser... Quando ele vê um irmão muito crente, fala, rapaz, eu quero chegar, rapaz, eu quero ser que nem aquele irmão lá, rapaz. Rapaz do céu, eu quero ser. Isso aí não é pecado, não. Você querer ser que nem o irmão mais crente, que tem pessoas mais. Nós temos que procurar estar perto de alguém que é mais crente do que nós. Né? Porque há muitos que é nascido só da água, ele quer ficar perto de quem é menos crente, por exemplo. Aí fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí tem um provérbio no mundo que diz assim: diga com quem tu anda, que logo eu digo quem tu és. Não é verdade? É, ué. Certo? A gente não é ladrão. Mas você tá sempre com a turminha que gosta da coisa errada. Você tá sempre lá amigo dele. Você tá lá. A polícia vem dar uma batida e pega nós no meio. O que que acontece? O que acontece com nós? Ah, mas eu não sou ladrão, não. Não, não sei. Aí tem que descer para averiguação, mano. Se você não é, o que você está fazendo aqui? Então, irmão, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, o que vai fazer a diferença para a polícia, você entendeu? É a pessoa passar de largo, desviar. Jesus diz, foge da aparência do mal. Nem do mal, não é da aparência. Ser prudente como uma serpente, certo? Porque a água, ela não mistura com o óleo, né? Não, é separado. Então, essa é a doutrina, certo? Então, e tem até um versículo que fala: aquele que pronuncia o nome de Cristo, então aparte-se do mal. Tá escrito esse versículo aí, tá? Quem pronuncia o nome de Jesus Cristo, que aparte-se do mal. É, ué. Você fala nele, mas quando fala, fica andando errado, não adianta, você não está na doutrina. Então, tá, entendeu, meu querido irmão? É assim
Eu entendo. Agora nós vamos chegar naquelas pessoas que eram batizadas e por que que elas tiveram que se batizar de novo. Vamos lá. Atos capítulo 18. A gente fala, mas será que tem rebatismo na Bíblia? Lógico que tem. Tem um assunto aí que fala, mas a congregação tem que rebatizar de novo, né? As outras igrejas não precisam de um batismo, é válido para todas as outras. E chega na congregação, não. Lá tem que rebatizar. Tem mesmo. É correto. E se tirar esse ponto de doutrina, os irmãos estão por fora. Porque tem rebatismo na Bíblia. Eu não vejo nenhum irmão falar, mas nunca encontrei rebatismo na Bíblia. Eu encontrei. E tenho rebatismo na Bíblia, tá? Então vamos aqui ver se não tem um rebatismo. Olha aqui, ó. Atos capítulo 18. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente. Ele era poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Agora vai vir o defeito dele. Ele tinha todas essas qualidades. Agora vamos ver o defeito. Qual era o defeito dele? Aí diz assim: porém ele conhecia somente o batismo de João. Então ele tinha todas as qualidades, mas ele não estava na doutrina apostólica, ele não fazia parte, tá, da igreja primitiva, tá? Então ele precisava ser batizado de novo. É por causa do o batismo, é por causa da doutrina. Ó, ele falava do Senhor, ele falava. Tá vendo? Ué, ó, ele era instruído no caminho do Senhor, assim, ele conhecia as coisas de Deus. Ele era fervoroso, homem fervoroso de espírito, irmão. Fervoroso de espírito, olha aí, qualidade. Ele falava e ele ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Ele falava, ele tinha o dom de falar, né? Mas, contudo, ele conhecia somente o batismo de João. Então ele precisava acertar essa parte. Ele tinha todas as outras qualidades, mas estava faltando essa. E o que que aconteceu com ele? Vamos ver. E começou a falar ousadamente um dia na sinagoga, e lá estava Priscila e Áquila, né? Era um casal, né? De servos de Deus da igreja primitiva, né? Companheiros de Paulo. E eles estavam na sinagoga. E eles observaram aquele homem, Apolo, né? Eloquente, fervoroso, pregava, tinha dom, tudo, né? E o que que aconteceu? Aí Priscila e Áquila, quando o ouviram pregar, né, ensinar na sinagoga, Priscila e Áquila o levaram consigo, quer dizer, ou o convidaram, né, para passar em sua casa, e lá lhes declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Vamos entender ou não? Ó, nós lemos que lá ele conhecia somente o batismo de João. O que é que Priscila e Áquila pregou para ele aqui? É resumido. Falou, rapaz, mas você tem um dom tão maravilhoso, você prega, tem tudo, mas você não é batizado na doutrina dos apóstolos. Você precisa ser batizado, né? João não falou que ele não era digno de atar a praga dos seus pés, que é Jesus você tinha que seguir? Você precisa ser batizado no batismo cristão, no batismo apostólico. Você tem toda a qualidade, é fervoroso de espírito, né? Aqui é resumido, irmão. Com certeza foi isso que eles falaram para ele, certo? Tá? Bom, aí continua, aqui é 18, né? 18 de Atos. Agora vamos no 19, de novo. Sucedeu que enquanto Apolo, que é ele, né, que nós estávamos falando, estava lá em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Paulo também estava evangelizando, e quando Paulo estava na missão, né? E quando Paulo chegou a Éfeso, achou ali alguns discípulos, tá vendo? Então você vê, achou uns discípulos, porque eles já eram crentes batizados. Eles já eram crentes, né? E Paulo foi evangelizar eles. O Paulo foi pescar no aquário, né? O povo não fala que você não vai evangelizar alguém. Ah, mas você gosta de pescar no aquário dos outros? Ah, então Paulo podia falar, mas vocês são crentes? Ah, então vou pregar para vocês. Não, você já é crente? Não. Paulo foi evangelizar ele, achou ali alguns discípulos. Aí Paulo disse para eles: vocês já recebesse vós o Espírito Santo quando vocês se batizaram?
hein? Quando vocês creram, que vocês se batizaram, e eles disseram, né? Porque eles disseram que era crente, então Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês se batizaram? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí Paulo logo já entendeu: ah, então você não é dos nossos. Então você não está na nossa doutrina, não, Mike. Aí Paulo perguntou para eles: mas em que batismo vocês foram batizados então? Né? E eles disseram: no batismo de João. No batismo de João Batista. Ah, Paulo falou: ah, bom, agora eu entendi, né? Aí Paulo disse: mas Paulo disse: "Ah, mas certamente quando João batizou vocês, né, com o batismo do arrependimento, ele não disse ao povo que tinha que crer, era no que após ele havia de vir. Ele não falou isso para você quando ele batizou, ele não falou que você tinha que crer, é no que após ele havia de vir, quer dizer, ele tinha que crer em Jesus Cristo, está escrito aqui, ó. Hã? Isto é, em Jesus Cristo, ele não falou que você tinha que crer nas doutrinas de Jesus Cristo? Sim. Então pronto, agora chegou a doutrina. Aí, ó como que é bem claro. E, verso 5, os que ouviram a Paulo foram rebatizados, aqui está batizados, mas eles já eram batizados no batismo de João, tá? E os que ouviram foram batizados de novo, né? Em nome do Senhor Jesus, que isso é um rebatismo. Eles já eram batizados no batismo de João, né? E os que ouviram foram batizados de novo em nome do Senhor Jesus, né? E para confirmar, né? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, tá vendo? E falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 varões. Tem rebatismo ou não tem, meu querido? Tem rebatismo ou não? Você já pensou? Quando Paulo foi evangelizar esses 12 irmãos aqui que já eram batizados no batismo de João, você já pensou se fosse nos nossos dias de hoje? Ele falava: rapaz, eu sou batizado no batismo de João Batista, que batizou o Senhor nosso Jesus Cristo, rapaz. Ele que batizou o Senhor Jesus me batizou também. E você vem com essas doutrinas da apostólica aí para mim ter que batizar de novo. Rapaz, imagine, eu não creio nisso aí não. Pronto, pronto. Tinha perdido a benção. Mas não, irmão. A verdade é que tem que cumprir toda a justiça. O batismo tem que ser com as doutrinas apostólicas. O irmão entendeu, irmão? Eu acredito que o irmão vai entender agora, né? Tá bom? Então, é, aqui quando Pedro, em Atos 2, né? É bonito isso aqui, ó. Atos 2, ó. De sorte que foram batizados que de bom grado. Pessoal, primeira coisa, a pessoa tem que ter bom grado. Sabe o que é grado? É grado, bom grado. Ou então, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Se não tiver bom grado, tá de mau grado? Se tiver de mau grado, irmão, não adianta. Você tem que estar de bom grado para entender a palavra de Deus, né? E esses aqui, ó, dia de Pentecostes ali, eles estavam de bom grado, era quase 3.000 almas. Eles creram no que Pedro pregou, né? Foram batizados, e no verso 42 diz assim, ó. Aí, tá vendo o que é a doutrina? Eles, depois de batizado, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma deles havia temor, havia milagres, havia maravilhas, havia sinais que se faziam pelos apóstolos, né, que Deus fazia através dos apóstolos. E todos, no plural, todos, todas essas almas, todos aqueles que obedeceram, creram, foram batizados. Todos os que criam, né? Os que criam, né? Criam aqui, que falavam, não é só criam e só criam, não. Criam porque, não, criam e fui batizado. Esse crer aqui é o crer junto com o batismo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e eles sempre perseverando unanimemente, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, sempre louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo.
né, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. O Senhor aumentava o número na igreja, acrescentava o Senhor à igreja. Aqueles ou aquelas, né, que se haviam de se salvar pelas doutrinas dos apóstolos, porque lá naquele tempo tinha várias doutrinas, irmão. Tinha os nicolaítas, tinha os fariseus, né? Entendeu? Tinha os saduceus, tinha, irmão. Toda a vida teve várias doutrinas. Todavia teve várias doutrinas. Tinha até alguém que Paulo disse que tem muito, e que se faz aquele que se batizam pelos mortos. Tinha até uma doutrina lá que alguém se batizava em nome do morto, por exemplo. Hoje em dia tem os mormons. Os mormons faz isso ainda até hoje. Tem um parente meu, o meu pai ou minha mãe, que viveu, não aceitou a fé. Depois de morto, aí nós vai lá, faz um batismo simbólico, usando o nome do meu pai, para que ele alcance a salvação. Eu batizo em nome dos mortos. Até nisso tinha essas doutrinas antigamente, no tempo de Paulo já. E os mormons hoje continuam fazendo isso. Aí, isso que eu falo pro irmão. E todos eles são crentes, todos falam em Jesus. Os mormons Que, como é que é o nome da igreja dos mormons? A igreja de Jesus Cristo, do santo dos últimos dias. Santo dos últimos dias. Mas eles batizam no nome do morto, eles acreditam em, não é verdade? Em anjo moroni. Irmão, isso que eu falo pro irmão. O irmão conseguiu entender o que eu expliquei pro irmão ou não? A forma que eu entendo? Ah, o verdadeiro batismo não está na pronúncia, tá? Tá na doutrina apostólica. Por isso, está na doutrina apostólica, não tá. Então você tem que se rebatizar de novo. Ah, mas eu fui batizado. Não. Você foi batizado, mas lá a doutrina era errada. Você vai ter que batizar de novo para você caminhar da doutrina verdadeira. É simples assim, irmão. É simples assim. Se você sai de uma empresa e entra em outra, aquilo que você aprendeu lá não vai valer nada lá na outra empresa. Se sair, fala, não, esquece. Esquece. Aqui você vai ter que aqui é diferente, tá? Entendeu? Quando se muda o sacerdócio, também se faz mudança de lei. Se muda o presidente, muda, irmão. Muda as leis, muda. Você entendeu? Então, a doutrina de Jesus Cristo, ela tem ordem. É a doutrina apostólica. Por isso que tem o rebatismo, sim. Existe, sim, é bíblico. Você tem que batizar e andar conforme a pisada do mestre, conforme aquilo que a igreja primitiva deixou registrado. Está dentro da doutrina apostólica? Amém. Amém. Mas se não está, tem que batizar de novo. Esse é o verdadeiro batismo. Não sei se consegui explicar por mão, meu querido. Tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus, viu?